são duas respostas muito importantes para perguntas que a gente tem que alcançar algum dia. É para que eu estou fazendo isso e para quem? Eu preciso dar conta de responder isso. Para que eu estou fazendo isso? E para quem que eu estou fazendo isso? Dependendo dessa resposta, eu tenho que cessar com isso mesmo, eu tenho que cessar com essa ação, eu tenho que interromper esse processo e rever isso. Então a gente chama isso de pensamento crítico reflexivo. Eu tenho que estabelecer isso de uma forma a dar conta de rever minha própria ação e atitude. Né? E você vê que é tão bacana quando você fala, no processo, quando eu consegui exatamente aquilo que eu queria, era um momento que eu estava mais doente, mais adoecida. Então, muitas vezes eu tenho uma aparência, eu cheguei naquela aparência que eu desejei, mas o momento que eu estava era o meu pior momento. E aí que eu precisei de mais ajuda com relação a isso. E que bom que você teve a oportunidade de se cuidar e de rever esse processo todo. E estou vendo que seu cabelo não é mais ruivo, né? Não, na verdade, depois disso ainda foi roxo, aí azul, aí preto, aí ruivo de novo. Aí eu cortei muito curto. E aí, nessa época, eu realmente fiquei muito mal. Porque eu puxava meu cabelo, me arranhava, eu ficava frustrada comigo e eu queria me apagar, porque parecia que o problema era eu. Então, eu me olhava no espelho e ficava muito frustrada. Eu puxava meu cabelo, me arranhava, eu surtava em um jeito de tentar resolver aquilo. E realmente, né, eu fui procurar ajuda, só que eu acho que estava num ponto que eu estava tão perdida já que acabou que, apesar de eu ter tomado medicação, né, eu fui acompanhada por uma psiquiatra e por uma psicóloga até o final de 2017, foi mais ou menos uns 6, 7 meses. Só que eu fui piorando cada vez mais. E a psiquiatra até conversou na época com a minha mãe que ela não sabia qual medicação mais a me indicar, né, porque ela já tinha tentado vários remédios, só que já não conseguia mais ter um resultado positivo. E aí, mais para o final do ano, eu já comecei a ir no CERSAM, né, o Centro de Emergência Psiquiátrica. Aí tinha semana que eu passava a semana inteira lá. Teve uma vez que eu precisei realmente, né, receber aquela injeção de sedativo. Então a coisa só parecia piorar e piorar e piorar. E tem determinados quadros que dá essa sensação mesmo, né? De que em vez da pessoa estar tendo uma melhora, ela está piorando mesmo. Sim, às vezes tem a questão de efeito colateral no começo, né? Leva um tempinho. Mas muitas vezes o remédio é um apoio, tem outras necessidades ali que a pessoa não consegue não consegue realizar. Né? Tem a questão da família ali, a questão do apoio, a expectativa excessiva que põe na medicação. Tratamento. E muitas vezes ela é uma medicação para ser um suporte e a melhora vai acontecendo ali aos poucos, né? À medida que ela for passando nas sessões da terapia, que ela for se conhecendo, que ela for vendo a origem do comportamento, a motivação, que muitas vezes a gente não conhece, né? Motivações de ordem inferior, né? Motivações imaturas, no final das contas, para agradar o outro, né? A gente vai se deletando para fazer pelo outro, né? E como que faz sem ver. Né? Vai pintar o cabelo, foi fazendo ele ficar ruivo, né? 2 anos, né? Um processo de 2 anos para satisfazer o interesse de um menino que ela foi ver depois, que a motivação era essa. E é interessante porque ela disse que ela queria se apagar. Tem hora que a gente não está intolerante, não é o tratamento, a gente está intolerante a nós mesmos, né? Acho que dá essa sensação, né? Que é uma intolerância, a nossa conduta, o nosso jeito, a nossa aparência. É uma coisa um pouco que vai além, né? Como o senhor disse, são vários outros fatores, né? Sim, às vezes as pessoas tendem a se valorizar através da lente do outro, né? Então, o que o outro pensa de mim, eu sou. Então eu começo a querer esse processo de adequação que é sem fim, porque você pode botar uma expectativa em mim e a dele vai ser outra e a dela vai ser uma terceira, então eu fico perdido nesse mundo, né? O que eu faço, quem é o certo, né? Que caminho que eu devo seguir? Aí eu conheço um grupo que não me aceita, eu penso, pô, estou errado, meu comportamento não é legal. E o outro não me aceita, aí o que me aceita eu começo a reforçar aquele comportamento. Então gostamos de pessoas ruivas, né? Somos todos ruivos. E uma necessidade do ser humano é o pertencimento, né? Fazer parte de algo, fazer parte de alguma coisa, ser parte de uma família. Então a gente começa a buscar isso de forma inadequada, né? De forma não produtiva, né? Eu vou ficar ruivo para quê?
Qual é o motivo? É porque eu vou achar bonito? Aí você faz. Você não acha aquilo tão bonito e o grupo não te aceita da forma que você gostaria, você se desconstrói todo, né? Você perde todo o chão, né? Para onde eu vou agora, né? O que eu faço para satisfazer essa minha necessidade? Você falou sobre o pertencimento, a sensação pelo testemunho que ela contou de fé, a sua experiência com Deus, que ali você teve um momento que você se sentiu pertencente a essa família de fé, né? Como filha de Deus mesmo ali, houve uma urgência, uma experiência sobrenatural mesmo que você viveu com Ele. Como que foi a partir dali? Então, foi perfeito o que o Senhor fez, porque a moça que me discipulou, ela tinha vivido algumas coisas parecidas, a moça que me consolidou. E então eu fui para a célula dela, e eu comecei, né, a fazer o curso de batismo. E na célula dela foi onde eu quebrei a primeira barreira, que foi a coragem de falar. Porque, né, com célula a gente precisa falar. Então, através da célula eu comecei, né, a me acostumar e a aprender a lidar com as pessoas novamente. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu tive coragem de mandar uma mensagem no grupo da célula. Das primeiras vezes que eu fui na igreja, e tudo mais foi realmente cuidado do Senhor através da vida das outras pessoas para mim. Guilherme, é interessante porque retoma um pilar da cura no processo terapêutico, que é o falar, que é o verbalizar, que é o voltar a conseguir ser tolerante à convivência social, né? O que acontece é que é tão bacana quando ela encontra um ambiente que gerou para ela uma condição disso acontecer, de uma manifestação eficiente. Então ela se sentiu acolhida, ela se sentiu ali que era um ambiente tranquilo para ela poder se manifestar, que as pessoas não iam acusá-la, que não sofreria uma condenação, que ela não seria ali criticada ou que não seria vítima de uma zombaria. O que ela falasse ali ia ficar retido ali, não ia ter ali uma pessoa que vai fazer uma fofoca ou compartilhar essa situação que era pessoal da vida dela. Então isso é absolutamente importante, né? Eu me sinto seguro de forma suficiente, não só na minha crença. Quando esse ambiente externo me dá essa condição de acolhimento, eu crio uma segurança interna para eu me colocar também. E aí você vai ficando um pouco mais honesto naquilo que você fala, porque você fala aquilo que você quer, né? Você não fica falando, né? Você fica medindo sempre o que você vai colocar, da forma com que você vai se expressar. E quanto mais ela vai encontrando um ambiente que é propício a isso, mais ela vai dando conta de colocar e trazer esse sentimento. Ninguém sai assim despejando no primeiro momento, no primeiro encontro. Por isso que é tão bacana, né? É tão interessante quando você fala que começou num grupo pequeno, né? Muitas vezes você não vai dar conta de fazer isso num ambiente muito aberto. Você começa pequeno, primeiro é no 1 a 1, primeiro é com aquelas pessoas que a gente tem uma confiança, um discipulado, uma pessoa que você realmente ganha ali um espaço de afeto, um espaço de honestidade. E isso é tão intuitivo, isso é tão natural que acontece na vida da gente. E aí isso desperta para, poxa vida, se funcionou, se deu certo conversar isso com um, deixa eu também conversar com outra pessoa. E aos pouquinhos isso se expande, isso se torna muito curativo. Amigos reais, né? Amigos reais, as pessoas onde eu vou dar conta de manifestar. E aquilo, eu não vou ser julgado, não vou ser apontado, alguém não vai ficar me dando uma regra de tantos passos para eu poder ficar bem. Né? Aí no final te dá um abraço, no final faz uma oração por você, faz ali uma intenção de marcar um programa, de assistir um filme, né? De uma comunhão, aí sai para poder fazer alguma atividade fora, e aí você começa a criar vínculos, criar conexões que são muito mais saudáveis do que anteriormente a gente acaba desenvolvendo, mais pela saúde do que pelo próprio processo de adoecimento. E esse ambiente eclesiástico, né? Esses amigos reais, que tem também afinidades, podem ter às vezes os mesmos problemas ou problemas diferentes, mas não fica sendo um espaço meramente para discutir um problema, mas um ambiente para que as pessoas se curem, né? Sejam curadas coletivamente, né? Eu acho interessante que o senhor fala sempre sobre a necessidade do amadurecimento emocional, né? A gente consegue perceber ali como que durante tantos anos ficou prejudicada esse amadurecimento, essa fase desse amadurecimento emocional, né? E aí, quando
você juntou todas essas questões, emocional, psiquiátrica, parte clínica, com a questão da fé, né? Porque eu acho que é um vazio que cada um vai buscar de uma maneira, e nesses momentos de crise emocional, né? Você estava ali com vários conflitos, a gente tem uma necessidade maior de se encontrar, de se perceber, e às vezes acontece a gente fazer isso na lente do outro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da gente começar a olhar para a gente, as nossas necessidades, os nossos problemas, o porquê que eu estou fazendo isso dessa forma, por que eu estou fazendo isso para alguém. Isso aí é fundamental e para a gente ter uma vida de resultados, né? Não resultado de dinheiro, não resultado de bens, é uma vida de bem-estar, não uma vida conectada com algo superior. Então, por que eu bato muito nessa questão do amadurecimento? Porque tem uma fase que a gente quer ser amado, né? E a gente começa a ter os nossos comportamentos em busca desse amor, né? Desse amor de fora. Então, quando ele não vem, a gente se frustra e a gente começa a se comportar de forma mais intensa e muitas vezes de forma deletéria com nós mesmos, mas para satisfazer o outro, né? Se deletando, nos prejudicando, né? No final das contas, para ter essa satisfação do outro. E aí o outro sai da nossa vida, o outro sai da nossa existência e eu fico ali procurando alguém para me validar. Vem os relacionamentos dependentes, né? Aquela crise, aquela dependência emocional. Então, olha, se ela me ama e ela me valida, eu vou fazer de tudo para ficar com ela. Então, eu vou fazer tudo para satisfazê-la, para satisfazer aquela necessidade que ela tá demonstrando. Então, se ela achar bonita amarela, eu visto de amarelo. Se ela achar que o sapato tem que ser roxo, eu ponho o sapato roxo. Aquilo me causa um problema enorme. Mas eu estou recebendo aquela validação que eu gostaria. Eu estou recebendo de volta aquilo que eu quero, né? Que é a validação, por uma motivação imatura. É uma motivação que não é legal, não é pautada num resultado, né? Não é pautada num objetivo final, num objetivo superior. É pautada numa necessidade básica do ser humano. No final das contas, se for parar para pensar, todo mundo vai passar por nós, né? Mas quem vai ficar sempre é a gente mesmo, né? Então a gente tem que ficar bem com a nossa própria companhia, né? Exatamente, quando a gente percebe o quanto que existe uma importância desse olhar para a gente em paz. Poxa vida, primeiro eu tenho que estar bem para quem? Para mim. Eu só posso estar bem para o outro quando eu estou bem para mim. Quando a gente vai pensar num processo assim, quando que o sujeito está suficientemente bom? Quando que ele está de uma forma suficiente restaurado? Quando ele passa a olhar para si, percebe que ele foi suficientemente bom para ele e, consequentemente, bom para o outro. Tá ótimo. A gente tem que ter isso como se fosse uma meta. Isso não é o ideal, mas é um ponto que a gente precisa de atingir. Primeiro eu tenho que partir de um autocuidado, para depois quando olhar para o outro. É interessante que o Evangelho está carregado dessas informações, né? Tira a trava do seu olho para você poder olhar para o olho do outro. Tem uma série de riquezas que a gente pode garimpar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. A referência é amar a gente. Você pode garimpar uma série de processos assim tão bonitos desse cuidado de si. Como é que a gente pode evitar o auto-engano? Não os enganeis. É um processo que a gente tem que ter com relação a isso, de cuidado. Então, quando ela coloca em que momento que ela, naquele ambiente, passou a ter uma aceitação dela mesma. Porque o olhar da espiritualidade em nós, ele é sempre 100% de aceitação. Ele é 100% de aceitação do jeito que a gente é. Então, assim, venha a mim do jeito que você está, como você é, incondicionalmente. Então, por isso que esse ambiente, obviamente não é um ambiente perfeito, obviamente tem cheio de questões para a gente poder cuidar e trabalhar. O ambiente da igreja tem uma série de mazelas e necessidades, mas é um ambiente que tem esse ponto que é muito forte em comum. É um ambiente onde eu tenho uma busca de uma espiritualidade, se for saudável, que parte desse momento. Aqui, eu não preciso fazer nada para agradar, eu não tenho que fazer nada para poder estar fazendo de um personagem ou de criar uma expectativa, porque aqui eu sei que eu tenho uma aceitação. Eu só aceito exatamente como eu sou. A nós, como igreja, cabe essa responsabilidade de, como corpo de Cristo, estarmos como Ele esteve por nós, de braços abertos uns para os outros, né? É assim que todas as pessoas que passarem ou estão passando, chegarem em algum momento de adoecimento, elas vão perceber esse ambiente como um lugar de acolhimento, como um lugar de dar as mãos, né? Só uma observação.
se você, dentro de um espaço da igreja ou outro espaço, em alguns momentos que você não sabe dizer nada, que não sabe orientar de uma forma adequada, não preocupa com isso não. Mas você sabe dar um abraço, você sabe acolher, você sabe ficar em silêncio. Muitas vezes o seu silêncio ele é um tesouro. Né? Às vezes você não sabe exatamente o que dizer, mas você sabe não fazer uma crítica. Você sabe... Tomar um lanche juntos. Tomar um lanche junto, fazer um processo de uma atividade tão gostosa. Saber o que o outro gosta e também oferecer isso. Então são atitudes que muitas vezes são muito mais simples do que a gente imagina, que são exatamente a resposta da necessidade dela. Que ela precisava era exatamente aquilo que aquele momento oferecia, que seja um pequeno gesto, uma pequena atitude. Hoje, em uma frase, quando você se olha no espelho, como que você se define? Então, é até um pouquinho engraçado isso, porque não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa, como digna de amor, como uma pessoa que não precisa ser apagada. Que bom, glória a Deus por você ter tido esse entendimento nele. Nós aqui, depois desse tempo de escuta, que certamente nos afetou, muito obrigado por você ter compartilhado a sua história com a gente. Nós a definimos como um bom motivo para poder viver. Você é um bom motivo para poder viver, que você continue vivendo de forma linda com ele, vivendo os seus processos de amadurecimento, de construção, com essa lucidez, né? Com essa sensibilidade à voz de Deus. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Queria que você entregasse para ela, Gui. Nós queremos te agradecer porque tem muitas pessoas que vão te ouvir, que vão identificar com essa história. Parabéns pela sua coragem de compartilhar. Você pode ter certeza que você vai estar ajudando muita gente. Amém. Que você sempre retorne para a luz, né? Como um girassol, que você sempre possa buscar nele essa luz, esse brilho, essa vitalidade, esse vigor, esse ânimo, porque você é um bom motivo para viver.